Carreiras está de volta. Saiba os caminhos feitos pelo consultor jurídico Fernando Saboia. Qual foi a trajetória de estudo que o senhor fez até hoje? Minha primeira graduação foi em Relações Internacionais, na Universidade de Brasília, pensava em diplomacia, coisa assim, mas mesmo durante o curso já fui assim, mudando um pouco de enfoque. E comecei a trabalhar na Câmara, ainda não estava ainda formado em Relações Internacionais na época. Eu fiz concurso público, né, para um cargo na época de nível médio. Antes de 88 isso, então havia aqueles programas de ascensão funcional. Então depois que eu me formei, fiz a seleção interna, a ascensão funcional para nível superior. E depois acabei estudando Direito e indo para a consultoria legislativa. Quando eu fui para a consultoria legislativa, eu trabalhei inicialmente na área de discurso, de redação parlamentar. E aí um pouco a questão da literatura, né? Depois migrei definitivamente para a área jurídica na consultoria legislativa da Câmara. Fiquei algum tempo lá, depois vim para cá para exatamente compor, iniciar a organização dessa assessoria técnico-jurídica. Um pouco mais na frente eu fiz uma primeira especialização em gestão legislativa e depois um mestrado em ciência política, já aqui no cargo de chefe da assessoria jurídica. Disso aí resultou um caminho que acabou me dando uma formação, como eu disse, assim, mais ampla do que aquela de alguém que vem simplesmente de um curso de graduação em Direito. Acredito que seja assim que as pessoas acabam construindo o seu caminho, né? Tomando algumas decisões no início, nem sempre ficando rigidamente com elas, mas tentando compreender aí o mercado, compreender as oportunidades e explorar suas aptidões, explorar aquilo que você pode fazer e que você consegue fazer assim com um mínimo de satisfação, né? E quais são as carreiras possíveis para um advogado dentro da Câmara dos Deputados? A gente tem um quadro de analistas de nível superior, que é um quadro que tem um recrutamento mais amplo, mas é muito interessante para o bacharel em Direito, porque ingressando nessa categoria aqui, ele vai ter oportunidade de trabalhar em áreas próximas à atividade legislativa, como departamento de comissões, centro de documentação, mesmo nas lideranças partidárias, e vai ter oportunidade de desenvolver e utilizar o seu conhecimento jurídico nesses setores. E a gente tem também consultoria legislativa, que aí sim existe um recrutamento por concurso público específico para profissionais de várias áreas, são mais de 20 áreas técnicas diferentes e várias delas jurídicas. Então, na consultoria a gente tem áreas assim específicas de direito constitucional, direito civil penal, direito tributário, e o concurso é feito especificamente para aquela área. E aí, o que você achou disso tudo? Muito bom. Você acha que você tem perfil para trabalhar numa equipe dessa? Quem sabe? A leitura faz parte da rotina do assessor jurídico. Se quer fazer parte desse grupo, precisa conhecer mais sobre ele. Para uma primeira aproximação específica do processo legislativo, esse livro do professor José Afonso da Silva é um livro interessante porque o professor José Afonso é um constitucionalista bastante conhecido, acompanhou o trabalho constituinte bem de perto. O manual dele de Direito Constitucional já tem bastante informação sobre o legislativo. É um livro específico sobre o processo de formação das leis. Foi uma tese de mestrado dele que ele republicou, atualizou e modernizou e foi lançado novamente recentemente. Esse livro do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho também vai na mesma linha. Também um constitucionalista conhecido e também dá um tratamento sobre o processo legislativo. Agora, ambos ainda muito sob a ótica constitucional. Nenhum deles entra no procedimento interno do legislativo, no regimento interno, na interpretação do regimento. Isso não há muito publicado sobre isso em termos de livros. E queria também mostrar mais um livro, esse é de autoria de um colega aqui, da nossa equipe, que é um livro que justamente já tem uma abordagem um pouco mais ampla. Ele trata do poder legislativo brasileiro, mas sob uma ótica histórica e comparativa. Então, ele analisa os institutos da Câmara e do processo legislativo
olhando para os regimentos antigos, para as normas que vieram antes de 88 e também comparando com outros parlamentos, como funcionam outros parlamentos diante da mesma situação, problema, que é como elaborar uma lei. Então, se você olha para outros países, outras democracias, há soluções, às vezes, bastante diferentes das nossas sobre como se deve elaborar uma lei. Agora, a lei cumpre a mesma função básica em todos esses estados, são estados democráticos de direito. Então, é uma área de estudo também ainda pouco explorada e de onde podem vir muitos subsídios também. Poder Legislativo Brasileiro, de Júlio Roberto de Souza Pinto. E o que o chefe da assessoria técnico-jurídico da mesa faz quando não está aqui dentro, cuidando do Legislativo? Uma área que eu sempre tive muito interesse desde jovem é a literatura. Em algum momento da vida pensei até em fazer disso profissão. Não foi meu caminho, mas até hoje leio bastante, gosto de ler romances, contos, poesia especialmente. Tenho assim, os meus autores prediletos que me acompanham há alguns anos, né, como Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Neruda e por aí vai outros. Tenho um certo gosto pelos mais clássicos, mas enfim, a literatura tem essa vantagem, né? Assim, cada um se encontra. Gosto muito de contos, de ler contos. Acho uma arte quem consegue contar uma história num espaço curto e tornar aquilo interessante, tornar aquilo vivo. Também de romances, né? Assim, tanto literatura brasileira como literatura estrangeira. E de escrever. Sempre tive cadernos assim, de poesia, principalmente, que eu venho aí colecionando. Quem sabe um dia vamos publicar alguma coisa assim, né, nessa área. Faço poesia do que sobrou, do que se quebrou, de pequenas coisas inúteis e abandonadas, que se vão acumulando no tempo, em qualquer armário velho da vida, em gavetas emperradas da memória que ninguém se lembra mais de abrir. Estou sempre com um caderninho, alguma coisa para anotar, enfim. E uma maneira que eu encontrei, por último, de fazer isso é colocar alguma coisa na internet, né? Uma maneira também de compartilhar, já que não se tem muito tempo para conversar e nem trocar ideias com as pessoas, né? É muito uma necessidade de expressão. Eu não sei se as pessoas têm necessidade de ler o que eu escrevo. Eu sei que eu tenho necessidade de escrever o que eu escrevo. Vou calado, catando e colando, romântico, polindo e juntando, distraído, mesclando e pintando, brincando de fazer arte, no meio dos lixões das almas sucatadas, consumidas, quebradas pelo caos da vida. Que é minha maneira de sobreviver menino, de fazer da poesia profecia, da morte ressurreição, do lixo esperança. Então, Ingrid, o que você achou de tudo isso que você viu hoje? Proveitoso. Você descobriu que todo esse trabalho aqui é dirigido por um poeta. Sim. Coisa boa, né? Será? Então, Fernando, muito obrigada pela sua ótimo. participação. Obrigado a vocês pela visita, conhecerem um pouco mais a casa, mostrarem um pouco também o que a gente faz aqui, né, dentro do Congresso. Acho que é uma área que ainda para ser descoberta aí, em termos de carreira, em termos de profissão. E está crescendo isso e é bem interessante. É isso aí, o Carreiras vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua participação no programa, nos assistindo. Você pode escrever pra gente pelo carreiras@stf.jus.br. É mais uma forma de participação. E você também pode acompanhar esse programa pelo www.youtube/programa Carreiras. A gente se vê no próximo programa. Até lá!